Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com o Jorge Matos. Ele é presidente da iTalent, uma empresa de tecnologia especializada na gestão da mudança pessoal e na educação do comportamento. Desde 1987, eles têm desenvolvido soluções inovadoras para potencializar o talento das pessoas e trazer resultados para empresas. Além de professor da FGV, ele é autor de 2 livros, Talento para a Vida e Talento Brasileiro. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, Jorge. Obrigado, Carol. Obrigado ao público que acompanha você, né, por estarmos vendo e ouvindo no momento de pandemia, mas que eu acredito que isso tudo vai passar e que a gente vai continuar nossas vidas bem. É um prazer. Com certeza. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, muito importante, que é o autoconhecimento e a felicidade no trabalho. Como é que você, como uma pessoa especializada nesse assunto, como é que a gente pode ligar o autoconhecimento com a felicidade no trabalho, Jorge? Olha, eu acho que a essência de tudo está em a gente conhecer a nós mesmos, né? E conhecer, vamos chamar, um ambiente no qual a gente está inserido, né? Existe uma pessoa que ele é conhecida mundialmente, né, e lido mundialmente, o autor do livro A Arte da Guerra, o Sun Tzu, né, que ele dizia o seguinte: se você não se conhece e não conhece, vamos chamar, o inimigo, você perderá todas as batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, né, vamos chamar, que é a sua atividade, que é o dia a dia, que é a nossa guerra do dia a dia, você ganhará uma batalha e perderá a outra. Agora, se você se conhece profundamente e conhece vamos chamar, o inimigo, você ganhará todas as guerras. Então, na verdade, a questão do autoconhecimento, ou seja, conhecer a si próprio, né, e conhecer o ambiente que a gente vive, a nossa função, as exigências dela, a gente tem como fazer um match mais adequado e verificar aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. E aí, o natural, isso é do ser humano, é que ele possa se distanciar daquilo que faz mal e se aproximar daquilo que faz bem, e aí sim você tem a chance de se aproximar daquilo que a gente chama de felicidade, né? Lembrando que felicidade não é uma coisa eterna, contínua, até porque seria muito chato a gente ficar só na felicidade. Então, na verdade, a gente tem que buscar momentos de felicidade, mas a gente tem que ter picos e vales. Isso eu acho que é o natural. Agora, o ruim é quando a pessoa vive muito tempo só no vale, ou seja, só na infelicidade, na infelicidade. Então, se ela pode ter picos, né, e o vale, depois ela se retorna com os picos e vales. Então, essa, eu acho que é um pouco a vida de cada um de nós, né? E quando a gente está falando de mercado de trabalho, então, principalmente é fazer algo que tenha a ver com o nosso perfil profissional. É algo que a gente gosta de fazer. É mais para esse caminho, Jorge? Sim. Assim, no fundo, quem saiu na frente disso foram as empresas, né? Porque o que elas fazem hoje? Por exemplo, elas utilizam ferramentas como a nossa, que possibilita, de um lado, definir o seguinte: o que esse cargo, o que essa atividade, o que esse papel exige, né? Ou irá exigir de uma determinada pessoa. Então, você tem hoje instrumentos e ferramentas que você consegue desenhar com muita clareza aquilo que vai ser exigido. Na outra ponta, você tem instrumentos que são aplicados nas pessoas, né, para identificar aquela característica que as pessoas têm. E aí, nesse momento, eu faço o match. E aí, uma coisa que é interessante, porque quando nós trouxemos essa ferramenta para o Brasil, as pessoas se sentiam o seguinte: a ferramenta não possibilitou que eu ocupasse aquela função, né? Aí depois as pessoas começaram a perceber o seguinte: não, eu não deveria ocupar aquela função porque ela é contrária à minha natureza. Tudo que eu tenho de bom eu não posso entregar ali, né? Então, e aí também acaba com o conceito daquele indicado contra indicado. Não, é o mais adequado e o menos adequado. Então, quando você faz o match do mais adequado com o mais adequado, ou seja, o cargo certo com a pessoa certa, você tem o melhor dos mundos. Quando você tem um cargo e tem a pessoa certa, mas ela é inadequada para aquela função, porque não existe pessoa errada, aí você tem o pior dos mundos. Porque o que eu tenho para dar, aquele cargo não exige,
e tudo aquilo que eu não quero, o cargo e a empresa vai exigir de mim. Então, na verdade, essa transformação, no fundo, começa com as empresas. Mas você já tem uma série de profissionais hoje que já começam a fazer um trabalho de autoconhecimento e perceber o seguinte: não, isso presta para mim, isso não presta para mim. Isso é adequado para mim, isso não é adequado para mim. A gente tem visto que existe uma certa tendência de procurar essa felicidade no trabalho, né? Essa busca pelo propósito, por aquilo que a gente se identifica, aquilo que a gente gosta, aquilo que nos motiva. Da onde é isso? Qual é a origem disso? Essa é uma tendência que foi puxada pelas empresas que perceberam a importância da gente trazer felicidade dentro do ambiente de trabalho, ou partiu das novas gerações que estão mais ligadas nessa importância da felicidade no mercado de trabalho, na sua função aí do dia a dia? Olha, eu acredito que tudo começa. A gente vive a era do ser humano, né? Já tivemos a era dos dinossauros e outras eras que passaram por aqui, e hoje a gente vive a era do ser humano. Na prática, tudo começa e termina no ser humano. Tá? Então, na verdade, é o ser humano que faz, ou os seres humanos que fazem as organizações, que criam coisas, eventualmente a partir das próprias expectativas e dos sentimentos dela, né, que levam para a organização e as organizações em si, no ato contínuo, impactam nos indivíduos. Então, na verdade, assim, minha percepção é de que essa busca, né, ela é uma coisa, essa coisa do propósito, de fazer alguma coisa com legado, ela vem da organização, mas criada por seres humanos para seres humanos. Ou seja, na hora que a organização ela começa falando, por exemplo, do PTM, que é o propósito transformador dentro da organização, as pessoas também se sentem empoderadas de também ter os seus próprios propósitos, né? E aí essa é uma coisa que ela é muito bonita, porque quando você tem uma organização que tem um propósito claro e o indivíduo ele começa a se perceber que o propósito dele não se encaixa naquela organização, o ideal é que ele busque uma outra organização que tenha a ver com a natureza dele. Porque anteriormente eu não sabia qual era o propósito da organização, não sabia o meu propósito e as coisas iam acontecendo. Hoje, não. A grande parte das organizações claramente explicitam isso. Né? Nosso propósito é esse, por exemplo, como da Itália, alavancar pessoas e organizações através do comportamento. Então, eu acho que a gente é muito claro nessa coisa do propósito, e aí aquela pessoa que não tem, por natureza, o suportar, apoiar, ajudar, desenvolver, educar outras pessoas, ele não vai se sentir bem na Itália. Mas, por outro lado, se ele tem esse propósito na natureza dele, ele no fundo, busca a nossa empresa e dizer o seguinte: olha, eu gostaria de trabalhar na sua organização porque ela tem tudo a ver comigo. E você está falando o quanto é importante, né, a gente ter o autoconhecimento, essa é a base até, né, dessa felicidade no trabalho, de tudo isso que a gente tem discutido. Por que, sendo tão importante a gente desenvolver o nosso autoconhecimento para a felicidade profissional e até pessoal, por que as pessoas ainda têm dificuldade, não praticam isso, na sua opinião? Essa é uma questão bastante interessante, Carol, que é o seguinte: o primeiro, vamos chamar, escrito, assim, que se tem notícia a respeito dessa coisa do autoconhecimento, ela foi encontrada nos destroços, né, do Templo de Delfos, há 3.000 anos atrás, e tinha lá: homem, conheça-te a ti mesmo. Né? Então, na verdade, essa necessidade de se conhecer, ela não é dos milênios, ela não é dos baby boomers, ela transcende tudo isso e vai lá na origem vamos chamar, da história, vamos chamar, moderna, onde você começa a ter uns discursos, onde você começa a ter uma escrita, né? Onde o ser humano começa a dar os ares de fato de humano e de inteligência, né? Aí. Então, veja, não é uma coisa nova. Então, essa é a primeira questão que vale a pena a gente refletir. A segunda questão é por que, apesar de não ser nova, ela está lá nas nossas origens e a gente não pratica. Se a gente pegar, por exemplo, um quadro, fizer um quadro aqui, e colocar, por exemplo, na base desse quadro, urgente, urgente, e no topo do quadro, importante, importante, a gente vai ver que a gente vive 80% do nosso
tempo com as questões urgente e urgente. É o telefone, é o WhatsApp, são as demandas do dia a dia, são os problemas que acontecem. Então, 80% a gente vive aqui nesse universo. Depois você tem uma segunda escala, que é o urgente e importante. Então, primeiro, urgente, urgente. Segundo, urgente e importante. O que são as coisas urgentes e importantes? Né? São coisas que, de alguma forma, a gente já deixou, deveríamos ter feito, elas são importantes, mas elas não são, ela não era urgente, e ela passa a se tornar urgente. Né? Por exemplo, a entrega do imposto de renda naquele momento em que chega lá na data, você não entregou. Depois você tem uma terceira, e aí veja, isso representa mais ou menos 10% das coisas que a gente faz no dia a dia. Depois você tem uma outra escala, que é a escala do importante e urgente, ou seja, é aquela coisa que a gente deveria, por exemplo, ir no médico, que é uma coisa que a gente deveria dar uma atenção, que é a nossa vida, lembrando que a gente só tem esse corpo, né? Então ela é importante, mas ela é mais importante que urgente, então a gente deixa um pouco para lá e representa mais ou menos 7%. E aí, finalmente, você tem a escala do importante e importante. Né? O que é importante, por exemplo, é planejar a sua vida, planejar o seu futuro, é trabalhar o autoconhecimento. E aí, representando só 3%, no fundo, a gente termina o dia dando muita atenção às coisas urgente e urgente, e às vezes esquecendo do urgente do importante e urgente, e seguramente deixando completamente para lá o importante. O autoconhecimento, ele entra nessa escala, porque ele é diferente da sede, da fome, né? Eu consigo viver sem o autoconhecimento. Mas são essas coisas que são importantes na nossa vida, que às vezes fazem a diferença. E aí, às vezes, a gente precisa olhar para o quadrante e dizer o seguinte: poxa, essa coisa é importante, eu vou dar atenção. Então, no fundo, seria, nesse caso, para que a gente pudesse ter uma reviravolta nesse processo, seria importante que as pessoas colocassem lá no quadrante importante, essa questão e num determinado momento, ele trabalhasse ela. Porque, senão, ele chega aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, e, às vezes, aos 70, ele diz: opa, se eu tivesse dado importância a isso, eu teria feito a minha vida diferente. Foi uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida. Nós temos um programa chamado Personal Change, que ajuda nos processos de mudança pessoal. E aí, assim, é muito comum pessoas com 60 anos, 70 anos que participam do programa dizer: poxa, Jorge, eu deveria ter conhecido você antes, eu deveria ter conhecido você aos 20 anos, né, aos 18, aos 25 no máximo, porque eu teria feito a minha vida diferente. Para ver o impacto que é o autoconhecimento quando a gente fala até da vida pessoal, né? Quando a gente se conhece, Sim. Quando a gente consegue praticar e colocar isso como prioridade, realmente a gente pode ter um destino completamente diferente. Quando a gente fala de trabalho, a gente vê muito isso, que a falta do autoconhecimento dificulta a gente bolar um plano, uma meta de onde a gente quer trabalhar, o que a gente quer fazer, quem a gente quer ser profissionalmente, né? Então, em vez de escolher, a gente acaba sendo escolhido ao acaso, trabalhando onde teve uma vaga, e isso acaba gerando frustrações, né? Bom, além do inventário de... Só para complementar, né, o Sêneca já dizia há 2.500 anos atrás que não há bons ventos para quem não sabe aonde quer ir. Então, se você está no meio do mar e vem um vento muito bom, e você simplesmente pega aquele vento, você pode estar, e frequentemente estará, porque se você imaginar um ângulo de 360 graus, né, e imaginando que um ponto desse 360 graus é o seu ponto ideal de destino, os 359 graus ao redor, ele não é o ponto que você deveria ir. Então, se você pega simplesmente esse vento porque é um bom vento, você tem muita chance, ou seja, 359 chances de estar errando frente àquele ponto que você precisaria chegar, que é o seu destino. Né? Então, ele foi, acho que, muito sábio em dizer: não há bons ventos para quem não sabe aonde deseja ir.
Com certeza, concordo. Bom, além do inventário DISC que vocês têm, você poderia explicar um pouquinho para a gente também? Quais outras práticas, estratégias que a gente pode, qualquer pessoa poderia fazer para aprimorar e desenvolver esse autoconhecimento, Jorge? Tá? A ferramenta DISC, ela tem ela é extremamente importante, porque o seu autor, isso em 1928, ele foi um divisor de águas, né? E por que ele é um divisor de águas? Ele era médico, ele era psicólogo, né? E todos os estudos em relação à mente humana, ela estava voltada para aquele indivíduo que tinha perdido o seu direito de ir e vir, que estava no manicômio, que de alguma forma apresentava-se sinais claros, né, de loucura, né, na falta de sanidade. E aí, essa pessoa chamada William Moulton Marston, né, que era professor e pesquisador da Universidade de Harvard, ele faz o seguinte: não, ok, todos os estudos até agora analisaram essas pessoas, e eu quero analisar as pessoas comuns, as pessoas normais. E aí ele queria saber o seguinte, por exemplo, entre eu e você e os seus seguidores, né, que são as pessoas que trabalham, que estudam, que estão no dia a dia, o que cada um de nós tem de diferente, que nos torna especial, né? Então, qual é a principal contribuição da Carol? Qual é a principal contribuição do Jorge a partir da sua natureza? Então, ele estuda o comportamento. Ao estudar o comportamento, ele ratifica uma coisa que também é secular, é milenar, né? que é o seguinte: quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de quatro grandes características do indivíduo. Essas quatro grandes características, elas datam de mais de 2.000 anos atrás, né? E que já se falava que o indivíduo tinha com denominações diferentes, mas falava já que o indivíduo tinha exatamente essas quatro características. E aí ele ratifica a existência dessas quatro características, só que numa perspectiva positiva ele chama de dominância, né? Então você tem o que seria a alta dominância. Então ele estabelece um gráfico, um gráfico de intensidade, e ele diz o seguinte: pessoas com alta dominância são pessoas diretas, agressivas, desbravadoras, voltadas para resultado. As pessoas com baixa dominância, elas são mais diplomáticas, elas são muito mais cuidadosas, elas preferem mais trabalhar em equipe do que liderar. Então, esse é o primeiro quadrante, ou o primeiro gráfico, o primeiro eixo do gráfico. O segundo é a influência. Quando uma pessoa tem alta influência, são pessoas persuasivas, empáticas, de fácil relacionamento, voltadas para as pessoas. O baixa influência são pessoas mais voltadas para a tarefa, ele mais se distancia das pessoas, ele é mais introspectivo, ele é mais calado, né? Aí você vai para o terceiro fator, que vem da palavra steady, né, que na tradução não tinha nenhuma palavra que pudesse começar com essa, então a gente chama de estabilidade, né? Estabilidade. Então, o que é a autoestabilidade? São pessoas que dão muito valor ao status quo, à família, à cidade, à segurança, né? À não mudança. Enquanto que o baixo S são as pessoas mais flexíveis, mais dinâmicas, mais móveis, que mudam mais rapidamente, né? Uhum. E aí, se a gente pegar o fator S, ele é interessante porque nesses 30 e poucos anos que a gente utiliza a ferramenta, o que a gente vem percebendo? Que o fator S é o fator mais impactado, porque as pessoas que têm um fator alto S e que tiveram uma importância muito grande ao longo da história, provavelmente até a década de 50, até a década de 60, do século passado, porque o mundo ele ia numa determinada velocidade, ele já vinha se acelerando, mas as coisas se mantinham durante ainda muito tempo. A partir da década de 70 do ano passado, as coisas vão criando velocidade, e agora, nessas duas décadas do século XXI, a coisa simplesmente ela se tornou exponencial. Então, essas pessoas sentem uma necessidade incrível de diminuir o seu alto grau de estabilidade e baixar a estabilidade, o que altera o comportamento dessas pessoas e que impacta frequentemente de maneira negativa nessas pessoas. E, por último, você tem a alta conformidade. O que é a alta conformidade? Quando a pessoa tem um alto C, indica que ele tem características de detalhe, precisão, minúcia, ele segue regras, normas e procedimentos.
Enquanto que o baixo C, ele é um generalista por excelência, eu costumo dizer que ele é um iconoclasta por excelência, ou seja, para ele, regras e normas e procedimentos, em princípio, não deveria existir. Então, por exemplo, se você contrata um alto C na sua organização, ele vai perguntar o seguinte: olha, onde estão as normas, onde estão os procedimentos? Porque para ele é fundamental ter isso definido, para ele seguir as normas e o procedimento. Já um baixo C, e especialmente um alto D, se você entregar as normas e procedimentos para ele, ele vai fingir que não viu, né? Ele vai fingir que não viu, para tentar fazer do jeito dele. Certo? Então é o seguinte, essas são detalhes importantes, porque se a sua organização é muito estruturada, muito detalhista, muito precisa, muito minuciosa, você quer que a pessoa siga regras, normas, procedimentos, tome cuidado para contratar os alto D e baixo C, porque eles são de romper esses paradigmas e tentar construir outras coisas. Bom, então você pode trabalhar o seu autoconhecimento de diversas formas. E uma delas, seguramente, por exemplo, é a meditação, e você tentar maximizar o seu terceiro olho, né? Que não é um olho capaz de ver nada. Quando se fala no terceiro olho, não, o cara está falando que esse olho ele vê as coisas externas. Não, esse terceiro olho é para a gente olhar para dentro de si, né? E testar as coisas, testar o nosso organismo, testar onde a gente funciona mais e tentar nos aproximar das coisas que a gente chama de ecologicamente corretas e se distanciar daquelas coisas que são tóxicas nas nossas vidas. Entendi. A meditação, além da meditação, acho que também você vai poder me dizer melhor sobre isso, né? Mas uma coisa que para mim funcionava muito era ter um diário. E não um diário infantil, daqueles, hoje eu fiz tal coisa, mas um diário que eu pudesse desabafar o que eu estava sentindo. E aí, tendo muito contato com as minhas emoções, foi mais fácil eu identificar um pouquinho mais do meu perfil. Você acha que essa é uma estratégia legal, funciona? Eu não tenho a menor dúvida que sim, certo? A diferença, por exemplo, para um diário, né, para um instrumento como o nosso, está na velocidade com que você vai fazer isso, né? Porque, veja, essa realmente é uma boa dica, né, Luciano? Eu sugiro que as pessoas, inclusive, mesmo que tenham feito dias, que elas ratifiquem ou retifiquem determinadas coisas. Porque, veja, se você termina no final do dia dizendo o seguinte: cara, hoje eu fiz uma entrevista logo às 9h da manhã, depois eu passei 2 horas, por exemplo, fazendo uma análise de relatório, depois eu fiz... Aí você vai descrevendo as suas atividades. E é o seguinte... quanto prazeroso, por exemplo, foi cada uma dessas atividades. E aí, no final, você pode contabilizar isso e verificar, por exemplo, aquelas que foram positivas e aquelas que foram negativas. Quando você somar a partir de um conjunto de dias, pode ser semanas ou meses, você pode olhar para aquilo e dizer o seguinte: cara, eu já sei o que eu gosto de fazer, né? Serve como um guia, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer a ferramenta, participar da ferramenta de vocês, e realmente ele serve como um guia para você entender assim, que tipos de empresa eu poderia trabalhar e que tipos de funções fariam sentido para mim. Então, por exemplo, no meu deu um alto D e um baixo C, que você estava dando de exemplo. Você falou, então essa pessoa, e eu vivi muito nisso, assim, dessa pessoa ela vai entrar na empresa e vai fugir de todas, que vai querer fazer direito. Então, eu nunca daria certo num banco, por exemplo, né? Então, e às vezes é isso, quando você não vai escolher, você não tem um bom planejamento, surgiu uma vaga num banco, vou trabalhar num banco com todas as leis, todas as regras, tudo bonitinho, vou ser infeliz e às vezes nem vou entender por quê, né? A gente vai todos os dias ir para o trabalho e vir aquele martírio, fazer as mesmas funções todos os dias, vira um pesadelo, uma tristeza, né? Então, realmente, eu acho que o mais importante da sua ferramenta e de todas essas práticas de autoconhecimento é a gente ter esse guia mesmo do que a gente faz, no que a gente é bom, porque quando a gente faz alguma coisa também, a gente é valorizado, a gente é bom, a gente também fica muito mais feliz, né? Sim, não tenho a menor dúvida, tá? Eu acho que a essência é a gente poder se olhar e fazer coisas que têm a ver com a nossa natureza. Eu acho que essa é a questão central. Então, e a gente diz mais até. Na verdade, é o seguinte: a gente diz o seguinte: quando eu conheço qual é a minha natureza, né, ou seja, eu conheço quais são os meus comportamentos, qual é a minha natureza, aquilo que me faz bem, eu tendo a estudar mais e praticar mais. Então, o sucesso ele se aproxima mais de mim. Se eu não me conheço, né,
então, e faço escolhas inadequadas, eu termino estando num ambiente em que ou eu estudo menos e pratico menos, né? E aí, consequentemente, eu vou ter menos sucesso, ou faço isso com um esforço muito grande. E ambos são ruins. Um me leva a um insucesso fácil, certo? Ou seja, se eu não gerar resultado, eu vou ser insucesso, eu vou ter muita dificuldade. O outro, eu posso até ser sucesso, mas o sucesso a um custo muito alto para mim, certo? Então, tem muita gente, por exemplo, às vezes, ele tem uma condição de vida difícil, por exemplo, ele leva dinheiro para alimentar uma mãe, um pai, os filhos, a esposa. Então, ele meio que diz o seguinte, cara, eu não posso mudar a minha atividade, eu não tenho como alterar. Essa é a minha vida e é o que eu tenho que fazer. E isso não é muito bem verdade. Eu acho que cada um que se conhece, se ele estiver vivendo um momento de dificuldade, né, de adversidade, ele pode se planejando e, num determinado momento, ele alterar essa relação com o mundo e conseguir ser produtivo e o máximo feliz possível, né? Lembrando que, novamente, a felicidade total, ela não existe. Ela não existe. E, para finalizar, bom, você já está na Italent desde 1987, deve ter passado por diversas evoluções e revoluções no mercado de trabalho, e agora a gente está vivendo um momento muito específico, que é essa questão da pandemia, né? Você acha que vai existir uma ruptura agora no mercado de trabalho, que as pessoas vão ficar mais desesperadas por um emprego e vão abrir mão dessa felicidade, da busca pelo autoconhecimento, ou isso tende a ficar mais forte mesmo após essa pandemia? Qual que é a sua opinião, Jorge? Legal. Então, rapidamente, contando só uma historinha que é interessante e emblemática no seu setor, né? Quando eu era muito jovem, né, o que acontece? Você fazia o currículo e botava todos os certificados, você fazia o currículo assim, com dezenas de páginas, com toda a documentação, e mandava um envelope gigante, né, para as empresas. Então, isso era o padrão. Você tentar mostrar para aquela organização quem você era, o que você tinha feito, quais eram as suas certificações e vai. E aí, tem uma historinha que eu gosto de contar, que é o seguinte: um executivo, o presidente de uma empresa, chega lá para o RH. Nessa época não existia praticamente computador, não existia e-mail, não existia nenhum sistema de recrutamento, não existia absolutamente nada disso. Seja, o mundo ou era escrito, né, à mão, ou era na datilografia, né, mecânica, né? Então, ele chega para o executivo de recursos humanos e pergunta: e aí, quantos currículos nós recebemos? E aí o executivo diz para ele: recebemos 850 currículos. Aí o presidente se vira para ele e diz o seguinte: ok, faz o seguinte, pega os 50 primeiros e analisa, e os outros 800 joga no lixo. Aí o diretor de recursos humanos falou assim: mas, presidente, a gente não estaria tirando a sorte dessas 800 pessoas? Aí ele se vira para o executivo de recursos humanos e diz novamente: olha, a última coisa que eu quero na vida é trabalhar com alguém que não tenha sorte. Então, era mais ou menos assim como o mundo funcionava, na medida que a oferta de mão de obra aumentou e a demanda por emprego não aumentou na mesma proporção. Então, eu vi desde o currículo de dezenas de páginas, até centenas, depois ele foi para um outro o mundo vai entrando numa velocidade, uma necessidade muito grande, aí você passa a ser o momento do currículo, uma página no máximo, né? Que era você botar tudo em uma página, estourando uma página e meia, porque o cara saberia que o cara de recursos humanos do outro lado não ia olhar mais do que uma página, ou seja, ou você fazia, de fato, quase que um folder ali, os principais guidelines, com as principais características, com as principais contribuições e resultados, ou esquece que ele não ia analisar. E agora a gente vive novamente uma situação invertida, ou seja, teoricamente, hoje eu posso colocar nos sistemas eletrônicos, de recrutamento eletrônico, muito mais informações que eu colocava na minha época, com 100 páginas, porque isso não é mais lido pelo indivíduo, é lido pelos sistemas, né, que procuram e vasculham dar tudo aquilo que se quer.
Então, hoje, por exemplo, talvez se você disser lá que você joga golfe, isso pode ser que seja um diferencial interessante, porque o presidente ele pode estar se decidindo o seguinte, olha, faz uma pesquisa seguinte, pergunta aí, veja quem é dos candidatos que joga golfe. E aí o sistema diz o seguinte, olha, dos candidatos que jogam golfe é esse universo aqui. Ok, então é esse universo que eu quero analisar. Então, por incrível que pareça, assim, o mundo se transformou e aquilo que virou demodê alguns anos atrás, hoje é absolutamente moderno, mas porque a tecnologia nos ajuda de maneira fantástica. Eu diria que o Covid, talvez, aí voltando então agora para a sua pergunta, talvez ele tenha chegado num momento extremamente adequado, porque se fosse, por exemplo, há 10 anos atrás, isso que a gente está fazendo aqui nesse momento, ele não estaria acontecendo. Se fosse há 20, talvez a gente estaria tendo uma comunicação base. Se fosse há 40 anos, talvez só pelo fax, ou talvez nem o fax ainda, nem o telex. E se fosse 60, 70 anos, a gente não estaria se comunicando, porque as coisas só aconteceriam através dos correios, né, e pronto. Então, hoje a gente consegue viver o momento Covid e numa relação que, por exemplo, eu estou vendo você, eu tenho uma tela grande aqui no meu home office, né? Então eu estou vendo você praticamente em tamanho normal, né, aqui na minha frente. É como se nós dois estivéssemos tendo um bate-papo na mesa, né? Eu estou do lado de cada mesa, você está do outro lado da mesa, né? Então, assim, isso é simplesmente inacreditável e impensável há poucos anos atrás. Se a gente considerar que o ser humano está 150 mil anos aqui e que essas coisas todas ocorreram em menos de 50 anos, certo? Né? Então, isso é absolutamente incrível. Voltando para a sua pergunta, o que eu entendo? Aquela pessoa que tiver um curso de competência bem estruturado, que ela tiver uma condição, vamos chamar, financeira, uma sobrevivência de maneira consistente, que ela tiver um bom planejamento, que ela tiver consciência de quem ela é, de que contexto de mundo ela vive, do que o trabalho exige dela, se ela tiver um plano bem definido, e se ela tiver uma visão de futuro, ou seja, veja, as coisas não são tão simples, as coisas não são tão simples, ela vai ter sucesso. E aí vem o seguinte, você já fez uma pergunta seguinte, as pessoas deveriam se analisar a cada período? Sim, a gente criou isso, por exemplo, para as nossas empresas, né? A gente criou isso para nossas empresas e a gente faz um balanço, por exemplo, anual e faz um planejamento anual. Esse aprendizado que a gente levou para a empresa, a gente deveria levar para a nossa vida. Né? Até porque eu faço uma provocação nos meus eventos, né, com as pessoas que eu tenho trabalhado, que é o seguinte, qual é a diferença entre um indivíduo, um profissional e uma empresa? Né? Na prática, sendo objetivo aqui, porque essa é uma reflexão mais profunda, na prática não há nenhuma diferença entre o profissional e a empresa. E aí, veja, se não há nenhuma diferença entre o profissional e a empresa, se não há nenhuma diferença entre o profissional e a empresa, os profissionais deveriam agir como empresa. E aí a gente se pergunta, quais são, assim, o que as empresas de sucesso fazem? As empresas de sucesso, elas têm uma visão de futuro, elas se planejam, ela tem um sistema de compras, ela tem um sistema de transporte, ela tem um sistema de suprimento, ela tem tecnologias, ela tem marcas, né, patentes, e aí vai. Então, ela é uma lista extremamente grande. E aí, e o indivíduo? Será que não deveria ter a mesma coisa? E aí, a reflexão que as pessoas têm, não, uma empresa é empresa, um indivíduo é indivíduo. E a gente está dizendo, e aí a gente diz que não, porque uma empresa, como eu acabei de colocar, ela é exatamente igual ao indivíduo. Então, ambos são pessoas, uma é jurídica e outra é física. Ambos têm um número que representa na Receita Federal, CNPJ e CPF. Ambos têm que ter planejamento? Sim. Ambos têm que ter contas a pagar? Sim. Ambos têm que ter tecnologias? Sim. Ambos têm que ter marcas? Sim. Quando eu falo marcas, as pessoas dizem, não, eu não tenho marca, eu tenho nome. Ok, mas o seu nome, o seu sobrenome é a sua marca.
Vou dar um exemplo aqui específico. Você se apresenta no mercado. Olha, eu sou a Carol da Pra Carreiras. Certo, né? Então é o seguinte, na hora que o seu sobrenome passa a ser Pra Carreiras, né, Carol da Pra Carreiras, um dia, se você acabar com a Pra Carreiras ou você sair da Pra Carreira, Carol, existe milhares, certo? Né? Milhares. Agora, Carol ou Cubo, né, o Cubo, não é isso? Carol Cubo é uma marca específica. Então, eu tenho que tratar bem essa marca. Né? Então, é o seguinte, porque essa marca vai estar comigo ao longo do tempo. Porque Carol, ela se desaparece no meio da multidão. Carol Cubo, não. Então, nunca tinha visto essa ideia de pessoas como empresas. Isso é muito bacana. É uma analogia que eu nunca tinha ouvido antes. Muito legal. A gente já fez essa analogia para umas 60, 70 mil pessoas, porque ela faz parte de uma parte de um programa de treinamento nosso, que é o Personal Change, né? Que é o processo de mudança pessoal. E que a gente faz exatamente essas 5 reflexões que eu coloquei. Entender quem eu sou, entender qual é o contexto de mundo, entender qual é o meu cargo, analisar os meus gaps, montar um planejamento em cima do meu cubo de competências, ou seja, que comportamentos, que conhecimentos e habilidades eu preciso desenvolver, e depois construir a minha visão de futuro. Então, esses 5 exercícios, né, eles são feitos e numa parte específica a gente faz essa reflexão, mostrando que o indivíduo ele é mais do que uma empresa, mas jamais seria menos. Porque, por exemplo, talvez uma empresa não ame, talvez uma empresa ela não tenha determinados laços. Então, nós somos mais do que uma empresa, mas nós somos tão empresa como qualquer empresa. Só que a gente não pensa que, de fato, nós somos o principal acionista, né? O presidente e o principal empregado, por exemplo, da Jorge Matos S.A. Se eu entendesse que eu sou o principal acionista, o presidente e o principal empregado da EUSA, eu terminaria me cuidando melhor, porque aí eu ia me perguntar como é que está o meu planejamento, como é que está o meu contas a pagar, como é que está ainda a minha marca, né? E uma série de outros critérios que são importantes dentro do checklist, dentro de uma organização, que o indivíduo deveria trazer para a sua realidade, né? Então, dentro dessa perspectiva, essas pessoas mais preparadas, que têm uma noção de que ele é o empresário da vida dele, e não importa se ele está trabalhando numa empresa ou não, ele continua sendo. Porque, veja, o que acontece novamente aqui? O indivíduo ele faz todo um trabalho de preparação, ele estuda nas melhores escolas, ele se gradua, às vezes ele faz mestrado, ele faz doutorado, aí ele entra para a organização. Quando ele entra na organização, ele acha que, a partir desse momento, a organização é que tem que suprir a ele de todas as necessidades. E é um erro muito grande, né? Na verdade, ele, da mesma forma que ele só entrou porque ele era, vamos chamar, efetivamente competente e capaz de gerar resultados, ele tem que entender que ele só vai se manter dentro dessa organização se ele continuar sendo competente e gerando resultados. E aí ele perde essa dimensão, certo? Não é culpa dele, é uma questão histórica. E por que é uma questão histórica? Porque ao longo no final do século retrasado, até meados do século passado, as organizações diziam: Carol, fique tranquila, porque agora você entrou na General XPTO, e nós vamos agora cuidar da sua vida. Você está vendo ali, olha, todas as pessoas que entraram na nossa empresa, eles se aposentaram e a gente cuida delas até hoje. Até, novamente, a década de 60, 70, do século passado, isso era possível, essas histórias eram possíveis. Hoje elas não são mais possíveis, porque sequer a empresa sabe que vai continuar vivendo. Então, voltando para a sua pergunta, essas pessoas que têm essa visão mais clara, estruturada, e têm uma condição financeira adequada e como se suportar, elas poderão fazer escolhas mais adequadas pós-Covid. Agora, que não é, infelizmente, a grande massa da população. A grande massa da população, eu brinco dizendo que ela está absolutamente alavancada, ela já gastou o 13º dela de 2025. Certo, né? Então, se ela está devendo o 13º de 2025, ela está absolutamente alavancada,
o que vai acontecer com a maioria dessas pessoas? A primeira oportunidade, é possível que uma parcela delas, por exemplo, eu tenho uma informação extraoficial que diz que pelo menos em torno de 1 milhão de pessoas hoje já perderam seus empregos ou estão prestes a perder, se somando aos outros 12, 13 milhões que o Brasil já tinha. Né? E provavelmente, se a gente continuar sendo impactado pelo coronavírus e com essa restrição de trabalho, né? Aí a coisa ela deve piorar mais à frente. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas menos preparadas além, se ela não estiver capitalizada, se ela estiver devendo ainda, ela vai acontecer exatamente o contrário. A primeira oportunidade que der para ela vai, infelizmente, aceitar, porque é absolutamente sobrevivência. E aí eu até diria mais, eu diria que ter uma profissão, nesse caso, é resignar-se a padecer, porque, nesse momento, talvez o mais importante na sua vida seja a sua sobrevivência. Agora, é provável que se, no segundo momento, essas pessoas que não tiveram opção e que vão aceitar qualquer coisa, se elas se planejarem, se elas se organizarem, se elas tiverem o conceito, né, de ela, enquanto empresa, ela poderá alterar isso no futuro breve e a vida, ou seja, vai ser um novo normal. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que o novo normal, para fechar, seja trabalhar, por exemplo, de casa. Você vai ter, e novamente falando do ponto de vista do TISC, né? Você vai ter pessoas, por exemplo, que são os dominantes e os conformes, que para ele isso não tem muita importância, ou seja, trabalhar distante das pessoas, isso não tem muita importância, mas os altos Is e os altos S, que são voltados para as pessoas, o alto I é voltado para as pessoas no sentido da persuasão, da empatia, de fazer as coisas que ele quer. O alto S também é voltado para as pessoas, no sentido de acolher, de proteger, de sustentar. Essas pessoas estão sofrendo muito mais, porque elas precisam do contato humano, ela precisa do relacionamento, ela precisa do calor das outras pessoas. E aí, o dramático no Brasil, a gente fez uma pesquisa com 1.300.000 pessoas e a gente descobriu que os altos I e altos S representam aproximadamente 3/4 da população, ou seja, mais do que 75% da população brasileira é formada pelos alto I e o alto S. Então, eu diria que sim, a população brasileira está vivendo um momento de muita dor, porque esse distanciamento, né, não é bom para o brasileiro. Então, antes da pesquisa, né, o pressuposto de que o brasileiro, por exemplo, é um povo comunicativo e acolhedor, a gente ratificou isso como absolutamente verdade, porque ao fazer uma pesquisa com 1.300.000 pessoas no Brasil inteiro, com todas as faixas do ponto de vista econômico, com todas as faixas etárias, né, a gente chegar a essa conclusão mostra que um grande, vamos chamar, produto interno brasileiro é o acolhimento, essa coisa da felicidade, essa coisa do contato humano. Né? Então, nós, por excelência, somos acolhedores. E aí, nesse momento, essas pessoas estão seguramente sofrendo mais do que outras pessoas. Né? A gente tem que pensar também que é transitório, é uma fase, mesmo até essas pessoas que não vão ter muita possibilidade de escolher um emprego que te faça muito feliz, é como você falou, né? Nada como um bom planejamento, um tempo, uma espera para que você consiga isso ao longo dos anos. Jorge, foi um prazer falar com você, uma aula de autoconhecimento, uma aula de mercado de trabalho, assim, foi uma oportunidade incrível. Eu agradeço muito, muito grata, viu, por poder conversar com você e ter esse tempo com você. Muito obrigada. Oi, Carol. Olha, foi um prazer estar com você, vendo esse sorriso lindo aí que você tem. Assim, falar com os seus seguidores, falar com a sua base, né, do Plá Carreiras, dizer que a gente está... que eu estou muito feliz e a minha empresa está muito feliz, não só por esse contato, mas também pela possibilidade da gente fazer alguma coisa juntos e ajudar os seus clientes, né, os seus consumidores da sua base a terem mais sucesso, a serem mais felizes, a
a se conhecerem e a se planejarem melhor. Esse é o nosso negócio. Eu não tenho a menor dúvida que a gente pode ajudá-la e ajudá-los nesse processo.